A pergunta de US$ 1 milhão, ou melhor, de R$ 1 milhão em honorários, né? Quais as teses tributárias que são mais lucrativas, que estão em ponto de subida, né? Subindo o pico? Bom, a Disney para fazer conteúdo sempre é evergreen, né? No YouTube, vídeo, etc. Mas eu vou quebrar um pouco essa regra e vou fazer um conteúdo que está datado. Estamos falando aqui no mês de julho para agosto de 2021. Então pode ser que daqui a uns anos, quando você assistir esse vídeo, essas teses não sejam bastante interessantes. Mas é isso aí. Eu sou André Teves, sou consultor tributário há mais de 20 anos, fundador da Zetex, e vamos bater um papo agora sobre algumas das teses que eu acho que vão bombar nos próximos anos. Mais delongas, falando sobre as teses tributárias que eu acho que vão bombar. Mais uma vez, lembrando, estamos falando em julho para agosto de 2021, então pode ser que daqui a uns anos não faz mais sentido o que eu vou dizer aqui, não faça mais sentido, mas não tem problema, você vai e deleta essa zorra se já tem muito tempo esse negócio. Mas se tentar no período próximo, talvez possa ser que muitas dessas teses que eu vou dizer aqui para vocês ainda estejam em plena discussão. E aí, quem sabe, vale a pena você pensar sobre elas para alguns dos seus clientes. Vamos falar um pouquinho. O grande julgamento foi chamado de julgamento tese do século. Então, calma, eu não vou falar sobre ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS. Mas nós temos que admitir e aceitar que esse julgamento ele teve uma repercussão muito grande em toda a economia, toda a sociedade tributária do Brasil. E aí surgiram vários filhotes, as chamadas teses filhotes, que ainda estão em andamento. A mais próxima de ser concluída é a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS da COFINS, que é o tema 118 no Supremo, que começou o julgamento em 2020 e teve um pedido de vistas. Espero que não seja para poder mudar a composição de Supremo, uma coisa desse tipo, mas a tendência é que ela venha muito forte e seja julgada positivamente também. Nesse mesmo caminho, nós temos a exclusão do PIS e da COFINS das suas próprias bases. Essa ação, às vezes, buga um pouco a cabeça de quem está ouvindo. Como é que eu vou excluir dele mesmo? Mas, lembrando bem, constitucionalmente falando, o único tributo que pode ser base de cálculo dele mesmo é o ICMS. Os outros não podem. Então, excluir o PIS e COFINS da sua própria base. Porque, como o Supremo Tribunal falou, tributos que apenas transitam pela contabilidade da empresa, eles não podem ser base de cálculo para tributos. Eles não fazem parte, eles não aumentam o patrimônio da empresa. Dito isso, então, anota a tese 1 sugerida, exclusão do PIS da COFINS das suas próprias bases de cálculo. Vamos para 2. Pensando um pouco em lucro presumido. Lucro presumido, geralmente empresas do lucro presumido ficam muito esquecidas. O pessoal, não tem tese, não tem o que fazer. Não é bem assim. Nós temos a exclusão do ICMS da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL, porque, lembrando, lucro presumido é uma presunção do que seria o lucro para essa empresa. Estima-se que aquilo seria o lucro e sobre aquilo você tributa. Só que, lembrando bem, se não é faturamento, não aumenta o patrimônio, não pode se chamar de lucro. Então, o ICMS que está passeando por ali, na contabilidade da empresa, ele não pode compor a base de cálculo para o lucro presumido. Nesse mesmo caminho, vamos para a terceira tese, que é a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS da COFINS. E aí vocês já notam uma tendência, uma semelhança. Sempre que você fala alguma coisa que envolve o ICMS, você vai no mesmo caminho envolvendo o ISS. Uma é ligada à mercancia, à circulação de mercadorias, outra é ligada à prestação de serviços. Então, se tem uma tese para o ICMS, provavelmente você vai ter a mesma discussão para o ISS também. Então, recapitulando, exclusão do PIS da COFINS das suas próprias bases, exclusão do ICMS e do ISS da base de cálculo do IRPJ da CSLL para empresas que estão no lucro presumido, certo? E aí vamos para uma discussão também que está pendente, que é a questão da possibilidade de creditamento sobre empresas sobre produtos tributados do PIS e COFINS monofásicos. São aqueles produtos de higiene, geralmente, pneus, combustíveis, etc., que tem uma tributação do PIS e COFINS no início da cadeia, PIS e COFINS monofásico. Ainda estamos com muita discussão
precisando entrar com mandado de segurança, apesar de que o Supremo Tribunal decidiu que deve ser devolvido, que é a questão do ICMS-ST, quando o fato gerador presumido ele não se realiza, ou seja, a venda no fim da cadeia foi feita por valor menor do que a prevista quando foi calculado o imposto. Então, observe ainda, falando de 5 teses para você prestar atenção e começar a se aprofundar mais. Também temos algumas teses ainda de energia elétrica que estão em andamento, que é a questão não só do ICMS sobre TUSD e demanda. Sobre demanda, a fundamentação é porque é um valor que não foi consumido e o ICMS incide sobre a efetiva circulação de mercadoria, muda de propriedade, ou seja, ela é consumida. Sobre TUSD são serviços de transmissão e utilização. E também não é circulação de mercadoria, não é circulação de energia. E por isso não são devidos. Mas tem também, está ganhando muita força agora, a questão da essencialidade da energia elétrica. E aí o ICMS é um imposto que ele é, como é que eu posso dizer? Ele é regido, ele tem que seguir a questão da essencialidade, da seletividade. Então não tem porquê energia elétrica, que é um bem essencial para todos, ele ter a tributação numa alíquota muito maior do que, por exemplo, bebidas alcoólicas ou refrigerantes, por exemplo, água mineral. Energia elétrica hoje é fundamental, então ela precisa ter uma tributação numa alíquota, pelo menos a alíquota básica do Estado. Estamos falando o quê? Saindo de 25% para 17%. Essa discussão está bem, andando muito bem, está lá suspensa, estamos aguardando os desfechos dela. Lembrando que estamos falando final de julho, agosto de 2021. Possa ser que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, não faça mais sentido nada disso que eu estou falando aqui. Mas assim, essas são apenas algumas das teses que eu acho que vale a pena você começar a discutir e ir para cima, porque estão indo muito bem. Temos N outras teses aí que ainda estão engatinhando, mas todas as discussões, por exemplo, que envolvam insumos para PIS e COFINS, estão ganhando muita força e estão começando a caminhar muito bem. Umas sendo aprovadas, outras não. Ainda também uma discussão que vamos levar um bom tempo discutindo ainda, é o que envolve a questão da contribuição previdenciária e INSS sobre aquelas verbas ditas indenizatórias, ou seja, numa folha salarial, tudo aquilo que eu pago para o empregado, o que pode ser base de cálculo do INSS ou o que não pode ser base de cálculo para o INSS. São N itens que a gente trata. Uma dessas teses, por exemplo, a gente trata muito bem no nosso curso Viver de Tese, em que a gente ensina você a identificar seu cliente, vender para seu cliente, apresentar a melhor tese possível para seu cliente e sempre estamos atualizando as teses para as teses do momento. Hoje, essas teses que eu falei são algumas das teses do momento que nós comentamos e ensinamos no nosso curso Viver de Tese. O melhor, não vamos ficar ensinando só a fazer a tese. A gente ensina como identificar clientes, oferecer para esses clientes, apresentar, vender e depois implementar o resultado para esses clientes dessas teses que eu falei aqui, por exemplo. À medida que vão acontecendo os julgamentos, o nosso curso Viver de Tese vai sendo atualizado. Então, querendo saber mais, tem algum lugar que você clica aqui embaixo, comenta. Se não, vai lá no nosso Instagram, que é Azetex Tributos, ou no nosso e-mail, ou no nosso site, azetex.com.br. Em algum lugar você vai achar a gente, tá bom? Deixe seus comentários, curte, compartilha quem você acha que esse assunto é legal e até a próxima.